Fala pessoal, tudo ótimo? A gente vai falar aqui hoje a respeito do mercado tech, que é uma área muito crescente da programação e tal. Tem algumas outras áreas de aplicação, algumas especializações, mas principalmente no desenvolvimento de software, quando a gente fala de hands-on mesmo. Então, falar um pouquinho aqui. Eu venho recebendo muito no LinkedIn como que a gente faz para conseguir isso daqui, a entrada no mercado de trabalho. O primeiro ponto que o pessoal fala que é referente aos mitos e expectativas para se entrar na área tech. É o seguinte, a área tech já não está contratando mais igual era antes. Imagina que o mercado deu uma reduzida, ele ficou mais enxuto, então até fazendo um compare aqui de expectativas, né? Ele não contrata mais da mesma forma com que era na época da pandemia em si, então esse foi um ponto de atenção. E se vocês querem, por exemplo, simplesmente dinheiro ou simplesmente entrar nessa área para ter aquele mesmo lifestyle dos desenvolvedores do Google, pode esquecer, porque já não é mais tão assim. Na verdade nunca foi, né? Mas estava muito inflado esse contexto. Então esse é um ponto importante para se levar em consideração nesse sentido. Outro ponto aqui que a gente vai falar é quanto à questão da especialização. Quando você entra na área de desenvolvimento de software, por exemplo, existem vários caras, como por exemplo, front-end, back-end, engenheiro de IA, DevOps, a gente tem, por exemplo, DBAs, a gente tem os DevSecOps, a gente tem, por exemplo, pessoal que é literalmente especializado em segurança, então assim, tem várias áreas de especialização. E é interessante logo no início você já escolher uma, por exemplo, porque à medida que você escolher uma, as outras vão vir todas na sequência, né? Então imagina assim, você vai ter uma especialização muito forte em uma e às vezes você pode ter uma interdisciplinaridade e saber outra, mas a lógica é que uma delas você vai ter uma entrega de valor muito sucinta, então esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala de um toolset forte, critério de ferramentas, que é o tópico 3, é interessante, por exemplo, se você está indo para a área de desenvolvimento de software, entender muito a fundo por exemplo, uma linguagem, um framework em específico. Tenta entender, por exemplo, se faz muito sentido, seria muito requisitado no mercado e simplesmente aprende, a lógica está aí. Um ponto que é importante, por exemplo, imagine que você vai aprender, por exemplo, áreas como a segurança da informação. Nesse sentido, quando a gente está falando de um framework que não necessariamente é voltado ao desenvolvimento, aqui nesse caso da segurança você pode aprender muito bem, por exemplo, o uso do Kali Linux, por exemplo. Então, vamos supor que nesse sentido, para segurança, não necessariamente você vai aprender uma linguagem, mas você vai aprender um toolset muito poderoso que é o uso do Kali, né? Então, vale muito entender que cada coisinha tem a sua área de aplicação. Então, esse é o ponto que é interessante ressaltar com o 3 aqui, né, o tópico 3. Quando a gente fala critério de estudo e projetos pessoais, esse é um ponto importante também, porque não necessariamente você vai aprender simplesmente vendo tutoriais. Então, o estudo é importante em paralelo ao hands-on, né, que é o critério dos projetos pessoais. Então, é muito forte esse tópico e é importante sempre ter esses projetos em dia, né, até para futuras contratações. Ele já puxa até o tópico 5, que fala a respeito de um portfólio. Um portfólio é como se fosse uma carta de vendas. Imagina que eu quero, por exemplo, me vender para a empresa X, dizer que eu sou capaz de fazer A, B, C e eu sou capaz de entregar esse mesmo A, B, C em um tempo recorde de X dias. Eu vou conseguir provar isso com o meu LinkedIn específico. No LinkedIn eu faço as postagens, no LinkedIn eu consigo fazer uma venda muito melhorada do projeto que eu fiz, mas o projeto em si, o source code, necessariamente tem que estar aqui dentro do GitHub. Então esse é um ponto muito importante. Outra importante informação para quem quer entrar no ramo tech é soft skill. Imagina que quando você está começando no dia 1, e não necessariamente isso é apenas para a área tech, você não necessariamente vai ser o melhor profissional, não necessariamente você vai ter as melhores habilidades técnicas. Então, nesse sentido, é bom você ter, por exemplo, empatia, querer aprender, motivação e principalmente a comunicação, que é uma coisa muito importante que na área tech, por exemplo, te auxilia muito a pedir ajuda, e essa ajuda que vai lhe ser oferecida mais para frente é a que vai te fazer subir na carreira muito rápido. Então, o simples fato de reconhecer que não sabe é muito importante nesse sentido.
E o sétimo ponto é o critério da resiliência, porque não é uma área fácil hoje. Imagina que é como se fosse desenhar. Qualquer um que tiver um sketch ou conseguir colocar um papel em cima do traço original vai conseguir fazer. Ele vai conseguir fazer os desenvolvimentos, os primeiros sistemas, os primeiros CRUDs, mas não necessariamente aquilo vai estar masterizado a nível do que é uma aplicação de mercado e o que é o requisito para aquilo funcionar. Então, assim, essa questão de masterizar, essa questão de se especializar leva tempo, e por isso a questão da resiliência, né? Essa foi a primeira aula referente ao tema. Vai ter mais voltada a isso, a gente vai tentar abordar nas próximas aulas um pouco de LeetCode e coisas do tipo,